Hoje eu li um negócio neste livro aqui que se chama Produtividade do Bem, que fala sobre a autoconfiança, e eu quero conversar com você sobre basicamente como lidar com os problemas da vida. Não dá para te ensinar a lidar com todos os problemas da vida, eles têm naturezas diferentes. Mas eu quero usar o que ele traz aqui nesse livro para eu te falar algo que eu aprendi há uns 4 anos atrás e que vai soar óbvio, talvez, ou vai soar completamente incrédulo, você não vai acreditar que isso é real. Só que é tão simples que eu vejo que eu demorei muito para acreditar que isso funcionava. Só que uma vez que eu comecei a fazer, a minha vida mudou completamente. Então, vamos começar aqui, porque senão eu vou ficar numa introdução muito longa. Esse vídeo é para quem quer conseguir suportar os problemas da vida com mais confiança, com mais autoestima e menos ansiedade. Como é que é o slogan daquele cara? Não sei o que, mais foco, menos ansiedade. É isso, vamos lá. Aqui nesse capítulo ele vai falar sobre o poder da autoconfiança. Ele fala duas coisas bem óbvias. Quando você tem confiança, você faz as coisas melhor, isso é óbvio. E ele fala que 2 jeitos de você aumentar a sua autoconfiança, que para mim também são óbvios, são os seguintes. O primeiro ele chama de autoeficácia, que é um termo cunhado por um Albert Bandura, e ele fala: autoeficácia é o quanto acreditamos ser capazes de atingir nossos objetivos. E para construir essa autoeficácia, que também é autoconfiança, é meio que um sinônimo, a primeira coisa que você pode fazer é falar que você é bom naquilo. Então, fake it till you make it. Então, eu vou falar. Ele fala, os caras fizeram um experimento e eles pegaram 2 grupos de pessoas e pediram para elas fazerem um negócio difícil. E para um grupo de pessoas eles falaram: você está indo bem, você vai dar conta, segue. E esse grupo conseguiu mais do que o outro, só pelo fato deles falarem que o cara estava indo bem. Então o Ali Abdaal, que o cara escreveu esse livro, disse que você tem que acionar o interruptor de autoconfiança, como ele chama a coisa, que é se comportar como se estivesse confiante. Então você pensa, vai fazer alguma coisa e pensa, tá, se eu tivesse confiante, como eu faria? Vou gravar um vídeo, eu tô me cagando de medo. Tá, e se eu tivesse confiante, como eu gravaria esse vídeo? Eu vou tocar violão pra uma mocinha que eu conheci. Tá, eu não sei tocar muito bem, mas e se eu tivesse confiante? E isso é meio que fala pra você que você vai conseguir, que vai aumentar a sua chance de conseguir. É verdade, os caras provaram isso com neurociência. E o segundo que ele falou, o segundo jeito de aumentar a tua autoconfiança, e nós vamos partir desses 2 jeitos porque eu quero falar que é mais importante que isso, é o que ele chama de aprendizagem vicária, que também foi esse Albert Bandura que descobriu, que é quando você testemunha. Que vontade de espirrar, meu amigo, peraí. Quando você testemunha ou ouve falar do desempenho de outra pessoa em relação a uma tarefa que você mesmo realizará. Você vê os exemplos de outras pessoas e isso aumenta a sua confiança. Vou te falar um negócio idiota, bobo. Toda vez que eu assisto Champions League, geralmente é campeonato de futebol, pra quem não sabe, Champions League passa de tarde, certo? Terça e quarta de tarde. E terça e quarta são dias que eu jogo bola. Toda vez que eu assisto Champions League jogar bola, eu jogo melhor. E eu sou ruim no futebol. Mas eu jogo melhor, por quê? Porque eu tô vendo os caras bons jogar e por algum motivo, quando eu chego no futebol, eu tô achando que eu sou os caras bons. E funciona! Funciona, maluco. Então, esse bagulho da aprendizagem vicária, pô, bagulho é uma palavra feia demais, né? Eu vou falar melhor na próxima. Esse esquema da aprendizagem vicária é muito real. Ver pessoas semelhantes a nós terem sucesso através de um esforço continuado aumenta a crença dos observadores de que eles também têm as capacidades para dominar atividades comparáveis e ter sucesso nelas. Resumo da ópera. Se você ficar aqui me acompanhando gravar vídeo todo dia, só o fato de você me ver, estar aqui todos os dias e ver que, se você pegar o meu primeiro vídeo do canal e o vídeo de hoje, você ver que eu melhorei, te dá autoconfiança para você gravar e melhorar também. É por isso que muita gente me manda mensagem ou comentário aqui, ou manda mensagem lá no nosso grupo de alunos falando que eu motivei ela a começar a gravar e agora ela tá gravando e tá dando certo. Porque é isso mesmo. Eu tenho que servir para isso. Você tem que me ver e falar, que legal, se dá certo pro Elton, dá certo pra mim. Com certeza. Eu era um Zé Mané. Vai ver meu primeiro vídeo. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante. Agora, essas 2 atividades são 2 atividades práticas.
A primeira é você afirmar que você vai dar certo, que vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer. E a segunda é olhar, acompanhar, assistir, ler, ouvir outras pessoas que já deram certo naquilo. Essas duas atividades, elas são uma versão inferior, na minha opinião, a duas outras que constroem uma força interior para você conseguir dar certo na sua vida. Eu vou falar quais são as duas coisas porque é tão bobo e óbvio que talvez eu preciso falar para conseguir explicar. Um dia eu aprendi que você só tem que ficar mais forte do que a vida. Sabe aquela história de homens fracos constroem tempos difíceis, que constroem homens fortes, que constroem tempos fáceis? Um belo dia na vida eu entendi que nós não temos que buscar a ausência de sofrimento, isso não existe. E que o sentido da vida não está na ausência de sofrimento. Na verdade, as coisas que mais dão sentido à nossa vida, elas trazem um sofrimento ainda maior consigo. Os meus filhos dão mais sentido à minha vida, mas eles me trazem mais sofrimento do que quando eu não tinha eles. Em muitos sentidos. Inclusive no sentido prático da coisa. Meu filho, sei lá, bater a cabeça, eu tenho que levar no hospital, ou pegar bronquiolite e eu achar que ele vai evoluir para uma pneumonia e ficar preocupado. Até a preocupação própria de ter que ganhar dinheiro para botar comida na mesa. Eu sofro mais hoje, só que eu sou infinitamente mais feliz, porque eu tenho eles na minha vida. Então, quando eu aprendi que a vida feliz não era a ausência de sofrimento, mas era o meu fortalecimento, eu aprendi também que existem duas ações que fortalecem o espírito: estudar e rezar. Eu não vou te ensinar a rezar nesse vídeo. Não sou ninguém para te ensinar a rezar. Se você é católico, vai, aprende com um padre. Se você é evangélico, aprende com o teu pastor. Se você é budista, aprende com um monge. Eu não sei com quem que tu aprende, você faz do teu jeito. Então eu não quero me propor a te ensinar a rezar, nem te falar como eu rezo. Eu só quero te dizer que uma das atividades é rezar, mas eu quero me concentrar também na outra. Ou quero me concentrar principalmente na outra, que é estudar. Toda hora tem gente, desde que eu comecei a falar de One Person Business, aparece gente falando de One Person Business pro bem ou pro mal. É engraçado, isso aí parece o tempo inteiro. E é normal, porque não sou só eu que estou popularizando o assunto, tem um monte de gente popularizando o assunto. Isso é bom. O assunto tem que ser popularizado. O que é engraçado é que as pessoas ficam me mandando os vídeos dos outros, né? Quando eu falei, você é seu nicho, depois um monte de gente falou, você é seu nicho. Os caras ficam mandando o vídeo da galera que falou, você é seu nicho. E tem gente que me manda puto da vida, assim. Olha lá, tá te copiando, fazendo igualzinho você, tá falando até a mesma coisa que você fala. Eu falo, cara, tá tudo bem, fique em paz. Não fica preocupado. Por quê? Porque eu estou estudando numa velocidade maior e coisas que essas pessoas não estão estudando. Então, por mais que várias coisas sejam iguais, às vezes copiadas na cara dura, às vezes não, às vezes só é uma coincidência, uma sincronicidade, sabe? Eu tive uma ideia e fulano lá no outro país teve a mesma ideia. Eu tive uma ideia e fulano lá no outro estado teve a mesma ideia. Isso aí é uma coisa que acontece na humanidade há muito tempo, desde sempre. Isso é o que o meu amigo chama de sincronicidade. Nenhum dos dois copiou o outro, eles só tiveram a mesma ideia. Isso é normal. Então, seja a pessoa me copiando ou tendo a mesma ideia que eu coincidentemente, existe uma dramática diferença. Quanto tempo ela estuda e o que ela estuda. Isso eu não estou colocando personalidade e mais um monte de outros fatores, porque não é o assunto do vídeo falar sobre cópia e diferenciação. O assunto do vídeo é o estudo e a oração como ferramentas para fortalecimento da tua força, fortalecimento da tua força, né? Evidentemente, interior, ou seja, a tua capacidade de lidar com os problemas da vida. E aí no estudo, o que você tem que entender é o seguinte: enquanto a vida vai ficando mais complexa e mais difícil, o que você tem que fazer é dobrar a tua aposta no estudo e na oração. Todas as vezes que eu tirei tempo de estudo e de oração para eu fazer outra coisa que me parecia mais urgente, eu comecei numa decaída maior. Ou seja, aquilo que estava ficando ruim piorou mais rápido ainda. Todas as vezes que eu me liguei disso e voltei a estudar e rezar como pontos principais, também
aquela decaída não machucou tanto e logo ela voltou para outro lugar, voltou a subir. É difícil falar que se você estudar e rezar as coisas vão melhorar amanhã. Não dá para falar isso. Eu acho que é um jogo de tempo. De você suportar o tempo. Porque tudo é aquela velha história, tudo passa na vida. O que é bom passa, o que é ruim passa, um dia é sol, no outro é chuva, o inverno chega, depois vem o verão. É assim, tudo passa, vacas gordas, vacas magras. A questão é, o que não pode parar, seja no tempo bom ou no tempo ruim, é a tua dedicação ao estudo e à oração. Então agora eu vou guardar a oração de lado, para não ser uma pregação religiosa isso daqui, e nós vamos focar de fato no estudo. O que eu acho? Em primeiro lugar, você precisa ter mais de 1 hora por dia destinada a estudar. Você precisa arrumar a tua vida para que isso aconteça. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer semana que vem. Você tem que arrumar a tua rotina, a tua agenda, para você achar essa 1, 2, 3 horas em que você vai ler, em que você vai estudar, em que você vai fazer um curso, em que você vai... Inclusive, vou até botar num pacote terapia, em que você vai fazer terapia. Porque terapia é o autoconhecimento, e o autoconhecimento também é estudo. Então, você tem que achar esse lugar e você tem que defender isso com todas as suas forças e só retirar isso da tua rotina em caso de extrema urgência. Assim, alguém vai morrer se tu gastar aquele tempo estudando, entendeu? Alguma coisa assim. Se não, você precisa ter isso. Por quê? Porque a única coisa que vai te segurar no longo prazo é o conhecimento acima dos outros. E eu vou fazendo em termos comparativos, acima dos outros, porque é mais fácil da gente entender. A gente aprende muito mais facilmente por comparação e contraste. Por isso que, por exemplo, quando você vai ler um livro, é muito interessante você tentar adivinhar o que está escrito. Se eu tento adivinhar o que está escrito em cada capítulo, a hora que eu leio o capítulo, agora o meu cérebro tem comparativo. Ou eu acertei, então ele tem uma coerência, ou eu errei, existe um contraste. Eu aprendo muito mais assim. Nós aprendemos mais assim. Então quando eu falo para o meu filho de 3 anos, você é pequeno comparado a mim, mas você é grande comparado à tua irmã. Ele vai aprendendo a fazer esse jogo de tamanho por comparação. Inclusive só dá para fazer tamanho por comparação, né? Não existe grande nem pequeno, porque tudo é relativo. Então é grande relativo a algo, ou pequeno relativo a algo, né? Então o conhecimento é a única coisa que vai te sustentar no longo prazo, porque vai te... Fora a oração, né? Não é a única coisa, mas dentro do nosso espectro aqui. Porque o conhecimento, no longo prazo, você só precisa estar sabendo melhor como resolver as coisas. A vida vai te tacar um monte de problemas e a tua força interior vai vir de conseguir racionalizar esses problemas. Tem razão, vou imitar um meu amigo Bruno e vários outros professores que já falaram isso. Razão é medir. Então, razão é conseguir medir corretamente as coisas. A aquisição de conhecimento, ela é o aprimoramento da minha razão para eu medir as coisas cada vez melhor. Se eu meço as coisas corretamente, eu sei melhor como utilizá-las. Se eu sei melhor como utilizá-las, é claro que eu vou sair dos problemas com mais facilidade. Agora, por que eu trouxe o negócio de outras pessoas te copiarem ou não, ou terem a mesma ideia ou não, e você nunca se preocupar com isso? Porque eu estou estudando numa velocidade muito considerável e as coisas que eu estudo são muito valiosas. E no geral, quase ninguém no Brasil está estudando essas coisas. E não é por mérito meu, nossa, olha como eu sou foda. Isso só é o estado calamitoso. Calamitoso? É um estado triste da sociedade, entendeu? Não estudo nada demais, eu estou estudando coisas que todo mundo deveria estudar no fim das contas. Porque eu não sou nenhuma espécie de filósofo ou intelectual superior. O fato de eu estar estudando essas coisas me garante que, por mais que a concorrência aumente, por mais que o mercado mude, por mais que os negócios precisem mudar, por mais que o governo mude, por mais que a situação vá se alterando, eu vou continuar ficando mais forte. Então é como se o estudo e a oração fossem a academia do espírito.
Então você vai todo dia na academia para ficar fortão. Eu não vou, por exemplo. Por isso eu não tô fortão. Só que eu todo dia na academia do espírito. Aí, a academia do espírito é foda, né? Parece uma academia espírita, kardecista, entendeu? Tu vai lá, tá a academia do Chico Xavier, né? Então, você fazer isso todos os dias é o que vai te sustentar para quando os problemas começarem a bater na tua porta e eles parecerem grandes demais. E aí que entra, isso é muito mais forte para a tua autoconfiança do que só falar que você vai conseguir ou só olhar outra pessoa fazendo. Por quê? Porque falar que você vai conseguir olhar outra pessoa fazendo é uma espécie de simulação. Funciona, mas funciona por um tempo, funciona numa espécie de efeito placebo. Agora, quando aparece um problema e eu tenho o conhecimento necessário para lidar com ele, ou eu tenho a confiança em Deus ou a força espiritual suficiente para saber que aquilo não vai me vencer no longo prazo, é aí que eu consigo, vamos dizer assim, prosperar em qualquer área da vida. Então, eu vou tentar te passar de forma concreta agora o que eu tenho feito há muito tempo, 10 anos. Há 10 anos eu tenho feito isso conscientemente. Quase 10, eu acho que foi em 2016 que eu comecei. Então nós estamos há 9 anos conscientemente. E eu vou ser um pouco repetitivo com relação a outros vídeos, inclusive, porque eu acho necessário. Primeira coisa, você vai arrumar essa 1 hora de leitura ininterrupta no teu dia. Você vai arrumar, cara. Você vai arrumar a tua rotina para isso. E você vai começar com livros que vão te deixar bom tecnicamente na tua profissão. Segunda coisa, você vai arrumar um caderno. Você vai pegar esse caderno e você vai, todos os dias, você vai abrir esse caderno e você vai tentar escrever um plano para o seu dia. Você vai pegar um caderno só de plano do dia, do tipo, o que eu vou fazer hoje? Esse plano do dia, o que você vai botar nele? Você vai colocar só as 3 principais tarefas e você vai colocar aquilo que você vai estudar e aprender. Ou seja, qual é o problema que eu vou aprender a resolver hoje? Não, hoje eu vou estudar tal coisa. Por que você vai fazer isso no caderno? Um plano para o seu dia. Porque você vai ver, isso é meio bobo como exercício, parece inútil e irrelevante. Mas só de você montar um planinho ali no caderno, que você escreveu com a tua mão, que você usou a sua capacidade motora, você já vai viver um dia mais intencional. Só o fato do seu dia ser mais intencional vai te ajudar a dizer mais não. E vai te ajudar a fechar o Instagram, e vai te ajudar a ignorar a mensagem de WhatsApp, para você se concentrar nessas coisas que importam. Veja, isso aqui é central. Isso aqui você não pode deixar de fazer, que é, antes de começar qualquer coisa do seu dia, você estabelecer o plano do dia. Veja, eu tô te falando isso do ponto de vista de um cara que não é planejador de porcaria nenhuma. Eu sou o pior planejador que você vai encontrar na sua vida. Elton, o que você quer, qual é o seu plano para os próximos 10 anos? Meu amigo, você tá maluco. Eu não sei te explicar qual é o meu plano para os próximos 10 anos. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Por que eu tô te falando isso? É exatamente por isso que eu faço esse tipo de exercício. Porque como eu sou um idiota completo em saber o que eu vou fazer, eu vou lá e eu escrevo todo santo dia que eu vou fazer. E eu fico toda hora fazendo de novo o meu necrológio, que é tentar contar qual é a minha vida perfeita para ver se eu acho o diacho do plano de 10 anos, entendeu? E por incrível que pareça, eu não sei te afirmar o que eu vou fazer amanhã, mas amanhã cedo eu vou sentar, eu vou escrever o meu plano do que eu vou fazer amanhã. E é bem provável que o meu dia vai ser bem sucedido nesse sentido. Eu vou ter feito as coisas. Por quê? Porque não sei onde tu vai achar explicação científica para isso. Mas o fato de eu botar na minha frente, de eu escrever aqui e poder ler esse negócio, faz com que eu comece a fechar o olho para as outras coisas. E, velho, eu vou repetir isso para você de novo. Eu sou o pior planejador do mundo. Só que eu estou aprendendo ao longo desses últimos anos a ser o maior defensor das coisas que mais importam dentro do meu dia. E as 2 coisas que mais importam, e
isso daqui eu sou convicto hoje é estudo e oração. E aí, não importa o que aconteça, você vai ter mais força para aguentar o tranco, então você vai aguentar a porrada. Primeiro você tem que aguentar a porrada. E aí você vai ter capacidade intelectual para resolver o problema depois. Então primeiro você tem que aguentar a porrada, depois você tem que resolver o problema. Porque geralmente é assim, você não resolve o problema de cara. O problema te bate, te derruba e você fica meio desnorteado, quase indo pro nocaute. E aí você tem aquela contagem até 10 do juiz da luta para você se recuperar. E isso aí geralmente é uma questão de meses. Então chega um problema, ele bate na tua porta, não resolve ele em uma semana. Então demora uns meses para resolver ele. Então você tem que aguentar, suportar a porrada e você tem que ter a capacidade de desenvolvimento intelectual para conseguir resolver o problema. 2 exercícios do Ali Abdaal são um placebo. Eles são um primeiro passo para isso. O estudo e a oração são o remédio real dessa doença. A leitura e a anotação do seu plano do dia são, por um lado, o estudo em si mesmo, ler é o estudo em si mesmo. Em segundo lugar, é como se fosse a defesa do teu dia para se concentrar no que mais importa e proteger o teu tempo de estudo e de oração. Quando eu sou intencional no meu dia, eu sigo o planinho do dia, eu consigo resolver aquelas coisas e não me distrair, e aí eu consigo manter a minha oração e o meu estudo que sempre ficam para segundo plano quando o dia está lotado de problemas. Então quando você está num período lotado de problemas, a tendência é abandonar o estudo e a oração, porque você quer resolver o problema. E eles não são a solução direta da coisa, eles são a solução indireta das coisas. Então eles não vão, tu não faz eles e a resolve. Tu faz eles e vai fazendo e aquilo vai te dando uma força, em algum momento, por algum motivo você vai conseguir resolver. Então, se eu pudesse resumir o que eu falei nesse vídeo, esse é um desses vídeos que talvez eu tenha falado mais do que eu precisava, né? Mas se eu pudesse resumir, seria: você tem que, para aumentar a sua autoconfiança, você pode começar com os exercícios simples de simulação. Mas a única coisa que vai te proteger no longo prazo são as 2 atividades concretas, práticas, que devem acontecer todos os dias da sua vida a partir de hoje e nunca mais acabar, que são o estudo e a oração. Queria saber se você gosta desse estilo de vídeo e se você quer que eu faça mais vídeos com esse tipo de reflexão. Coloque aqui nos comentários o que você acha disso. Vamos dialogar aqui. Tamo junto!